No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de uma menina que soube se trabalhar para a santidade e, mais do que isso, esteve aberta à graça de Deus para alcançar, de fato, a santidade. Eu estou falando de Santa Jacinta Marto. E eu tenho certeza que a história dela pode te ajudar também a alcançar a santidade. Então, vem comigo. Santa Jacinta Marto, ela nasceu no dia 5 de março de 1910 e em Aljustrel, Portugal, né? Mas se você for pegar o registro dela mesmo, você vai ver que de fato a data lá tá dia 11, né? Mas isso foi só para evitar que uma multa por adiantamento de 8 dias, já que ela tinha sido batizada no dia 19 de março do mesmo ano. Mas é coisa da época, né? Ela, desde muito nova, ela pastoreava o rebanho dos seus pais, junto com seu irmão Francisco Marto e Lúcia de Jesus, né? E pastoreando, e foi justamente nesse pastoreio de rebanhos, né, que Nossa Senhora apareceu para eles, onde Jacinta descreve, né, que era uma mulher mais brilhante do que o sol e que dizia a eles que havia vindo do céu. Era Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora tinha pedido para eles que voltassem ali durante 6 meses, ao dia 13 de cada mês. E assim eles fizeram, né? Numa das visões de Fátima, Jacinta, junto com os demais pastorinhos, viu o Papa com as mãos entre o rosto, chorando. E de fato, ele estava numa casa muito grande, né? E por lado de fora, muita gente dizendo imprecações, palavrões, tacando pedras. Esse Papa, nessa visão, não é um Papa específico, necessariamente, né? Ele representa o sofrimento de todos os papas. Porque se a gente for ver, São João Paulo II foi atacado, né? Bento XVI, ele recebeu muitas críticas. O Papa Francisco ainda recebe, né, muitas críticas às vezes. Então, não representa um Papa específico, mas o sofrimento de todos os papas. E os pastorinhos, depois de Jacinta junto com os pastorinhos, depois do rosário, depois de rezarem o rosário, eles rezavam 3 Ave-Marias pelo Santo Padre, o Papa, justamente por causa dessa visão. E nós, será que a gente reza pelo menos uma Ave-Maria pelo Santo Padre? Fica aí a questão, né? Santa Jacinta Marto ia muito à Santa Missa, todos os dias. Ela ia todos os dias à Santa Missa. E ela tinha um desejo muito grande de estar junto de Jesus sacramentado e receber a Sagrada Comunhão. E isso é de fato o segredo, um dos segredos da santidade, né, de Santa Jacinta Marto. Justamente esse estar próximo de Jesus sacramentado. Não existe graça maior do que essa, né? Porque é o próprio Jesus, o próprio Deus que está presente ali para nós. Teve uma ocasião em que uma mãe, não a mãe de Jacinta, certo? Uma outra mãe chegou para Jacinta e pediu a intercessão dela pelo filho dela que tinha ido embora de casa, né? Santa Jacinta intercedeu por ele e esse jovem, ele, depois de ter sido preso, perdido todos os seus bens, ele fugiu para uns bosques assim desconhecidos, onde ele nem sequer se conhecia, né? E de fato ele ficou lá perdido. Daí ele começou a chorar e rezar muito, né? Quando ele levanta a cabeça, ele vê Jacinta
E vendo Jacinta pega ele pela mão, leva ele por um caminho. Aí nesse caminho que Jacinta leva ele pode, de fato, voltar para casa. Ele consegue voltar para casa. Aí ele volta para casa, pede perdão para a família dele e, enfim, se converte, onde acontece a conversão dele, né? Interrogaram Santa Jacinta Marta para ver se de fato em algum momento ela havia conhecido esse jovem, tinha estado com ele. Ela responde que não, nunca viu esse jovem, mas ela havia intercedido muito por ele, junto à Virgem Maria. Veja só, quão poderosa é a intercessão dessa menina, né? Santa Jacinta Marta, ela chegou a ser presa, né, por causa das visões. Houve algumas complicações com o estado e tudo mais, né? E na prisão, a Lúcia pergunta para ela se ela gostaria de fazer oferecer os sacrifíos dela pelo Papa, pela conversão dos pecadores ou em reparação ao Imaculado Coração de Maria. O que ela responde? Todas, porque eu gosto muito de todas. Olha só, o grau já de uma criança, né? O grau de santidade que ela já havia alcançado. E Santa Jacinta Marta, mais pra frente, mais tarde, ela adoece com a gripe espanhola, uma doença na época muito contagiosa, né? E ela vai pro hospital Dona Estefânia. Chegando lá, ela não encontra vaga para ela. O motivo disso foi porque é a vidente de Fátima, né? Então tinha complicações com o Estado, a mídia atrapalhava, né? E além do mais, além disso, era uma doença que ela tinha muito contagiosa, né? Quem é que vai querer tratar uma criança com uma doença tão contagiosa na qual você mesmo tem a chance de ficar doente com a mesma doença? É uma situação um tanto delicada, né? Por isso, os hospitais, muitas das vezes, o hospital Dona Estefânia não quis recebê-la. Ela então ficou na casa de uma senhora, né? Ela, a mãe dela e o irmão dela, o Antônio, ficaram na casa, mas depois eles foram direto para um orfanato, onde eles ficaram lá. E lá Nossa Senhora aparece para ela. E quando uma pessoa se aproximava para sentar na cadeira onde Nossa Senhora tinha aparecido para ela, ela já falava: ó, levanta por favor, aí Nossa Senhora sentou aí. Olha aí o zelo que ela tinha, né? O amor que ela tinha pelas coisas de Nossa Senhora, de Deus. E ela falava também sobre as aparições de Fátima, né? As aparições de Nossa Senhora para ela contava para as pessoas, de maneira muito especial para a Madre Godinho, né? Desse orfanato onde ela estava. Ela contava e Madre Godinho ia anotando tudo que ela falava. E daí é que surgiram aquelas famosas citações de Santa Jacinta sobre a falta de modéstia, as modas que hão de vir. Dentre eles tem até aquele pensamento, aquela frase que diz o seguinte: os pecados contra a pureza são os pecados que mais levam as almas para o inferno. Esse pensamento foi um pensamento de Nossa Senhora de Fátima para Santa Jacinta. E esse e muitos outros, né? Sobre a modéstia que era dito também. E ainda, olha só que curioso, né? Santa Jacinta, mesmo estando doente, ela pede para ser levada para confessar. Gente, quem está numa cama doente, passando mal, ia se lembrar de se confessar.
ela já estava num grau de santidade muito grande. E isso por quê, gente? A graça de Deus atuando. E essa graça que você também pode pedir a Deus para alcançar essa santidade. Se você pedir a Deus, você também vai alcançar esse mesmo grau de santidade. E se colocar nas mãos de Maria, como ela confiava em Nossa Senhora, né? Nossa Senhora avisou para ela quando ela iria morrer. Então ela sabia, né, de fato, quando seria a morte dela. E ela foi para o hospital mais para frente, né? Consegue uma vaga no hospital e ela tem que ser operada. Retiram dela 2 costelas. Fica uma chaga imensa nela. E ela estava muito fraca para receber anestesia. Ela invoca, nesse momento de dor, ela invoca Nossa Senhora e oferece seu sacrifício pelos pecadores. Você acha que ela ia alcançar, ela teria essa força toda assim, da noite pro dia? Ninguém nasce assim, gente. Isso é uma prática de uma vida, né? É a vida toda, desde que ela era criança, ela já se oferecia, as situações do dia a dia, ela oferecia como sacrifício. Às vezes ela ficava um espaço de tempo sem beber água, por exemplo, como sacrifício. E assim ela foi se treinando, foi praticando, e junto com a prática, é claro, Deus concedeu a graça que ela precisava para alcançar esse nível. Então, se a gente perseverar na prática das boas virtudes, né, dos pequenos sacrifícios do dia a dia, e pedir a Deus a graça da santidade, a gente pode chegar nesse nível. Em 1920 ela pede os últimos sacramentos, né? E morre um pouco mais tarde, aos 9 anos de idade. Ela é beatificada pelo Papa São João Paulo II no ano 2000, e em 2017 ela é canonizada pelo Papa Francisco. E um fato muito curioso sobre a vida sobre Santa Jacinta é que 15 anos depois da morte dela, eles desenterraram o corpo e encontraram o corpo dela incorrupto. Nunca se ouve na história o caso de um corpo que ficou por tanto tempo incorrupto e logo depois se corrompeu. Então, provavelmente, o corpo dela permanece incorrupto. Esse é o exemplo de Santa Jacinta, né? E aí, esse exemplo te ajudou a alcançar a santidade de alguma forma? Deixa aí o seu like. Se é novo no canal, se inscreve aqui no canal. Assim você vai conhecer cada vez mais esse universo católico. Me siga lá nas redes sociais para você receber conselhos para ser um verdadeiro cristão. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você quer destacar alguma coisa do vídeo que você achou mais interessante, pode mandar aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, para que eles conheçam esse exemplo de vida e possam seguir também esse exemplo de vida. E é isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Conhece o milagre do sol de Fátima? Então, se não conhece ainda, vale a pena conhecer. Clica aqui nesse vídeo que eu conto toda essa história para você. É o maior milagre de Fátima. Fiquem com Deus. Até a próxima.